Michel, o que vocês do grupo têm conversado nesse momento, né? O Brasil buscando sair da zona do rebaixamento. O que vocês têm conversado, o que vocês têm avaliado para que o Brasil, contra o Juventude, já possa conseguir uma vitória e começar a sair dessa zona? Boa tarde a todos. Na verdade, a gente tem se cobrado, né? Eu acho que está tendo essa conversa, sim, mas também a gente está se cobrando em relação aos resultados, né? Porque a gente vem trabalhando bem, a gente vem trabalhando forte e os resultados não estão acontecendo. Eu acredito que a gente teve uma crescente aí nesses últimos 2 jogos, mas só essa crescente ela não está adiantando, até porque a gente está na zona de rebaixamento e isso tem nos incomodado, isso tem nos tirado muitas coisas, entendeu? Até mesmo o nosso sossego, o nosso descanso. Na verdade, a gente não está tendo isso, né? Então a gente tem se cobrado muito para que os resultados venham, que eu acho que é o que mais importa agora, nesse momento, né? Não importa como ou se vai jogar organizado, não, acho que importa mais é a vitória, né? O resultado, para que a gente possa ter aí uma tranquilidade a mais para poder seguir o trabalho. Onde está o maior foco do Brasil nesse momento? Tem um ataque que não está sendo efetivo o suficiente, né? Está com poucos gols no campeonato, se for pegar na tabela ali os gols pró, é uma das equipes que menos marcou no campeonato, mas ao mesmo tempo acontece bastante erros coletivos e até individuais, como colocou o Bruno Colasso ontem, que acabam prejudicando o time defensivamente. Onde está o maior foco do Brasil nesse momento? Eu acho que está faltando um pouco de concentração, né? E isso tem sido cobrado também. Internamente a gente tem se cobrado em relação a isso, né? Aquele pico de concentração, aquele segundo de concentração que está decidindo os jogos. Se tu fores pegar, a gente até tem feito bons jogos com volume bom de jogo, mas naquele segundo de desconcentração a gente acaba pecando e acaba sentindo o fator que é o resultado, né? Que é o que mais importa, né? Então eu acredito que essa falta de concentração que já está sendo trabalhada até pelo nosso comandante, ele tem cobrado muito em relação a isso, a gente tá sempre os 90 minutos concentrado, sempre determinado na partida para que não aconteça novamente, né? Eu acredito que sexta-feira a gente já vai ter uma grande evolução, não vai acontecer, se Deus quiser a gente vai buscar aí o resultado, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Michel, em toda a tua carreira tu foi marcado por ser um artilheiro. Onde tu passou, tu sempre foi quem pontuou a lista de artilheiros dos teus clubes e automaticamente das competições, inclusive artilheiro algumas vezes do Campeonato Estadual. Está incomodando essa falta de gols? A gente vê que tu te dedica, que tu luta e a bola não está entrando. Está te incomodando ou tu está tranquilo quanto a isso? Não, está me incomodando muito. Essa falta de gol ela acaba te incomodando em vários fatores, né? Graças a Deus que eu tenho o equilíbrio de não levar para dentro de casa, para perto dos meus filhos, mas te incomoda no sono, te incomoda no nervosismo, te incomoda na tua parte mental. Muitas vezes aquele pensamento negativo ele te atrapalha um pouco, né? Então eu tenho trabalhado em cima disso, tenho me preocupado com isso, né? A gente acaba não tendo um descanso, a gente acaba sempre pensando que no próximo jogo vai acontecer. Entendeu? Então incomoda sim, mas eu tô trabalhando pra caramba para que no próximo jogo já consiga aí ter uma oportunidade de fazer o gol e, se Deus quiser, deslanchar nessa Série B. Há pouco tu falou sobre a falta de sossego, de tranquilidade que a situação tem tirado de vocês, jogadores. E trabalhar dessa maneira, Michel, como é que tem sido? O Gilmar está conseguindo dar um pouco de tranquilidade, entre aspas, para vocês conseguir trabalhar para tentar sair dessa situação o mais rápido possível? Com certeza, ele está passando uma boa confiança para o grupo e o grupo ele assimilou bem. Se tu acompanhares os nossos treinamentos, as 2 últimas semanas, a competitividade ela tá muito boa. Ela tá cada vez mais a gente está evoluindo nesse fator e isso acaba dando um trevo na cabeça do nosso treinador e ele tendo opções. Se o grupo está treinando bem, se o grupo está mostrando, ele consegue ter várias invariáveis funções, ter opções para ter uma solução no jogo. Eu acredito que com a confiança que ele está nos dando, a gente está conseguindo evoluir nesse fator. É como eu falei, nesse momento que a gente está vivendo, o que importa mais é o resultado e a gente vai em busca desse resultado. Indo em busca desse resultado, o quanto o Brasil precisa dessa vitória contra o Juventude e é positivo ou negativo ser um clássico logo esse jogo?
Eu acredito que é positivo, porque uma vitória nossa em cima de um clássico, como tu falou, vai nos dar uma confiança a mais, vai nos alavancar. E eu acredito que é o que está faltando para nós. Essa vitória, esse gol, trazer essa confiança de volta, porque, como eu falei no meu início aqui no Brasil, a gente tem um time bom. O que falta é as coisas começarem a acontecer. E nada melhor do que começar a acontecer a partir de um clássico, né? O Bruno Colasso acabou comentando que da importância de já ter nesse momento complicado um jogo importante, que é contra o Juventude, porque uma vitória pode dar a confiança necessária. E como controlar, Michel, dentro de campo na sexta-feira, que essa questão, essa ânsia pela vitória não se transforme em afobação, porque a gente sabe que o jogo tem 90 minutos, as coisas podem ser decididas tanto no primeiro quanto no último, né? Como eu falei, a gente vem conversado também sobre isso. Até hoje, pós-treinamento, nós tivemos uma conversa ali, os mais líderes, os mais velhos, como a gente fala, em relação a isso. A gente saber que a gente pode fazer o gol no início do jogo, como a gente pode fazer no final do jogo. Mas no decorrer do jogo, a gente não pode errar. Não pode errar em questão individual, como tu falaste, a gente não pode errar em questão de desconcentrar, porque eu acredito que numa desconcentração se decide um jogo, então a gente tem que se manter concentrado os 90 minutos, porque de repente a gente pode fazer o gol aos 94 e ganhar o jogo. É vitória, 3 pontos e o Brasil consegue sair da situação. O adversário, Michel, é início de semana, mas o Gilmar já vem trabalhando em cima das características do Juventude, que está numa situação um pouco melhor que a do Brasil, mas também é uma equipe que quer sair dessa zona de baixo, né, na tabela de classificação. Um adversário, se tu fores pegar um adversário difícil, né? Um adversário que joga em 2 linhas, joga explorando sempre o erro do outro adversário, mas a gente está dentro da nossa casa, né? E querendo ou não, os resultados não estão vindo, mas dentro da nossa casa a gente tem conseguido impor certas situações. É que nem eu falei, a bola não está entrando, mas eu acredito que a partir do momento que ela começar a entrar, o fator casa ele vai ser determinante para que a gente alavanque nessa Série B. No treino de ontem, tu treinou ao lado do Luiz Eduardo no ataque. São Sim. 2 centroavantes, um caso que ainda não aconteceu, pelo menos nessa chegada do Dalpozo, né? Como que tu vê essa nova formação, a possibilidade, né, dessa escalação de 2 centroavantes contra o Juventude? Eu acho muito interessante, até porque no decorrer da minha carreira eu já joguei pelo lado. E se tu pegares aí os meus jogos e os jogos do Luiz, a gente ajuda muito na marcação, entendeu? Então eu acredito que nós não vamos ter dificuldade nisso. E até porque se é um jogo decisivo, a gente não quer errar atrás. Então vai ter 2 caras na frente com um porte físico para segurar, para conseguir com que o time saia jogando e posteriormente a gente vai ter presença de área e, se Deus quiser, tanto eu ou ele possa balançar as redes aí nesse jogo. A partida contra o Juventude acabou virando um confronto direto, né? Apesar do Juventude estar fora da zona de rebaixamento, está algumas posições acima, o Brasil vencendo, se iguala em número de pontos, a Juventude passa no número de vitórias. Isso dá áreas de decisão ainda mais, né, Michel? Com certeza. Eu acho que a gente, estando na situação que a gente está, todo jogo ele se torna uma guerra para nós. Todo jogo ele se torna uma decisão. E é assim que a gente tem encarado. É assim que a gente vai para esses jogos aí. E não só a partida do Juventude, lógico, já começa na partida do Juventude, mas a gente tem mentalizado que todo jogo vai ser uma guerra. O que falar para o torcedor, Michel, que embora a situação, o torcedor cobra, mas é um momento também que ele precisa apoiar, né? Com certeza, eu acho que o torcedor ele vive um momento fragilizado por causa dessa situação e a gente entende também. Mas a gente pede o apoio dele, porque a gente tem trabalhado, a gente não está aqui para perder ou para que o Brasil venha ser manchado, não. A gente quer que o Brasil suba e é isso que eu peço ao torcedor, que ele vá no estádio, que ele apoie, porque a gente vai lutar os 90 minutos, se Deus quiser sair com a vitória. Faltam 5 jogos para terminar o primeiro turno, o Brasil tem 13 pontos. O ano passado a primeira equipe que terminou o turno fora da zona de classificação foi o Santa Cruz com 23. Essa mais ou menos é a conta, fazer 10 desses 15 pontos aí para começar o segundo turno numa situação um pouco mais tranquila? Com certeza, a gente
Falta 5 jogos, 3 em casa, né? Então eu acredito que essas 3 partidas em casa e beliscar algo fora é um fator determinante para a nossa arrancada.